desde criança, era muito ligada no campo simbólico, né, às histórias em quadrinho. E eu desenhava muito bem. Eu não era apenas um consumidor voraz das histórias em quadrinhos, que, por sinal, também são uma forma de expressão da arte também, em vários aspectos, né? E fui ali um pouco, digamos, apurando uma prática que já anunciava o jornalista e anunciava o escritor. Eu, como desenhista, eu costumava fazer histórias, né, envolvendo pessoas reais, muitas vezes assim, sem que elas gostassem muito, né, porque eram muito satíricas, pena até que eu perdi algumas. Eu fiz, inclusive, eu fiz um período que eu fiz uma arte marcial, Hapkido, e eu fui fazer com a história do professor que veio da Coreia, fugido lá, não sei se da guerra, o que é. E foi um sucesso na academia até chegar na mão dele, que olhou, abriu a gaveta. A resposta foi o seguinte: abriu a gaveta, colocou dentro, fechou e nunca mais vi, e nem quis desafiar o mestre de Hapkido para tomar de volta meu desenho, né? Mas para ver, né? Quer dizer, já tinha, digamos, um pouco do jornalista ali, daquele jovem antenado com as coisas. Quando eu tive contato com a literatura de mais qualidade, que descobri os recursos da linguagem, né, do texto escrito, causou uma revolução em mim, né? Mas ainda sem a decisão de dizer, não, sou um escritor e vou escrever um texto literário. Eu escrevia diários, e meus diários, inclusive, eu tenho, porque eu escrevi durante muitos anos, e já havia ali um exercício. Os diários me ajudaram a formar um estilo, mas sem consciência de que aquilo poderia ter um valor que não fosse meramente pessoal. E aconteceu, então, uma coisa que eu já até falei numa entrevista, não me lembro bem a quem eu dei, anos atrás, que eu fui à ilha de Taparica e lá, na época, faz muitos anos, mais de 40 anos, que eu não bebo bebida alcoólica. Naquela época, eu bebia. E eu fui, não sei, a única coisa que eu imagino que possa ter acontecido é que alguém botou alguma coisa de LSD, alguma coisa muito forte mesmo, dentro da bebida, porque não só eu, como tinha entre aspas, um daqueles que a gente chamava de vagabas, né, que ficava ali só filando coisa de um e de outro, inclusive que eu fiquei logo com imediata antipatia, e depois nós ficamos numa sintonia transcendental tão grande que, bom, eu não tinha palavras para expressar o que foi que aconteceu, né? Que se prolongou depois, ao longo dos dias seguintes. E eu acho que a literatura, o fundamento dela é de dizer o indizível, no sentido mais refinado do termo, né? Aquilo que você não consegue encontrar palavras para dizer, principalmente no campo da literatura, da poesia lírica, também da prosa, em vários aspectos. Então, aconteceu nos dias seguintes daquilo, eu vi que havia um concurso de contos, que foi do Adinoir Motamaio, justamente aquele que revelou a mim e mais outras pessoas de minha geração. E ali foi que eu fiz um conto simbólico dessa experiência que eu tive na ilha. Eu dei uma forma de uma história a isso, né? E o conto foi aprovado e foi ali que, de repente, me veio como uma revelação inesperada, completamente estranha, que eu era capaz de expressar a realidade dentro de uma linguagem literária, bem no campo também da literatura fantástica, já então, né? E que foi ali se revelando. A partir daquele conto, o conto foi bem recebido, comecei a integrar um grupo que reunia nomes como o próprio Vasconcelos Maia, Ariovaldo Matos, né? E outros
grandes nomes aqui da literatura da Bahia. Então, fui acolhido muito generosamente como jovem autor. Escrevi mais 2 contos que foram publicados na revista Aqui Ficção, que foi criada, então, pelo Adi Noel, que era o líder do movimento, e até então que veio, na decorrência disso, os textos sobre o bairro de Itapuã, porque aí eu já estava militando em Itapuã. Eu, incomodado e tocado profundamente pelas transformações ocorridas no bairro, transformações que não são meramente fruto do acaso, foram transformações fruto de um dito progresso, entre aspas, em uma atividade predatória, né? Muito desenfreada e que viria posteriormente a provocar uma reação da sociedade civil através de algumas instituições ligadas à ecologia, como o Gambá, o Germe, fizeram história aqui na Bahia, e fazem, acredito ainda, não tenho visto muitas referências. E dentro desse contexto, a Associação de Moradores de Itapuã, né, que eu comecei a frequentar e que posteriormente viria, ela não tinha sede própria e viria a funcionar durante alguns anos na minha casa. E minha casa era o centro de resistência da Associação de Moradores de Itapuã e dessas questões ligadas a vários aspectos do bairro. Nós fazíamos jornal também, publicamos jornais e tudo, mas especialmente desse impacto sobre o meio ambiente, sobretudo na área de proteção ambiental do Abaeté. Mas há, além da vertente ficcional, das minhas atividades como escritor, né, tem uma também que eu prezo muito, que é a vertente ensaística, né? Muito ligado, não ligado ao jornalismo, como eu falei, né? Eu publiquei um livro com muitos textos, artigos, grande parte deles sobre literatura mesmo. Eu gosto muito de textos dentro da área do jornalismo cultural, né? Ou seja, de certa forma, eu posso dizer que o meu afastamento da militância e do jornalismo ambiental se deu porque pesou mais forte em mim essa parte ligada ao jornalismo cultural, né? Que diz respeito mais intimamente a meus interesses, né? Os interesses íntimos, do ponto de vista íntimo, né? Da sua tendência para alguma coisa. Então, nesse campo aí que eu exerci, tanto no jornal, na imprensa, né, como na vida acadêmica. Ou seja, a partir do momento em que eu passei a ensinar na universidade, lá na Universidade Federal do Recôncavo, eu fiz meu mestrado, doutorado e um pós-doutorado sobre um grande escritor, nosso cronista-mor brasileiro, que é o Rubem Braga, né, que me foi apresentado ainda quando eu era estudante pelo meu caríssimo professor e confrade Rui Pinheira Filho. Ele, né, como se diz assim, olha, quer escrever bem? Preste atenção aqui nesse autor, né? E o Rubem Braga abriu um campo para mim, né? Puxa vida, dediquei anos, né? Um mestrado, um doutorado e um pós-doutorado sobre ele, pegando 2 vertentes, 3 vertentes, né? Que, se eu olhar bem, elas têm diz respeito a mim também. Ou seja, foi uma questão de afinidade, né? A vertente ligada ao lirismo, o Rubem Braga lírico, aquele escritor que tratava das questões do cotidiano, questões tão, até, digamos, precárias, não vou dizer assim, mas comuns da vida, do homem comum, dentro de uma cidade como era o Rio de Janeiro, principalmente. E dá àquilo uma qualidade poética extraordinária, uma qualidade literária de um mestre, né? Normalmente, Rubem Braga é conhecido como o nosso maior cronista, mas eu diria um dos nossos maiores escritores. E acho até que há um preconceito embutido quando se diz que ele é um dos maiores cronistas, que, por exemplo,
muitos autores são ditos como o maior escritor, e não como o maior contista, o romancista, o novelista, né? Mas é um dos nossos grandes escritores. Quando reúne a obra dele, o conjunto dele publicado em livro, depois eu tive o privilégio de pesquisar os jornais, fui lá no Rio de Janeiro, esqueci agora o nome da instituição que guarda o acervo dele todo, e comecei a estudar, a ler esse material. Então, o meu primeiro foi um livro, Caçador de Ventos e Melancolias, um estudo da lírica na crônica de Rubem Braga, que eu defendi com minha dissertação de mestrado. Posteriormente, na verdade, minha ideia original era o estudo da lírica e da crítica social. Só que quando eu fui ver a bibliografia, era uma bibliografia extensa para um e para um lado e para o outro também. Então eu preferi escolher a lírica, a questão do lirismo dele para a dissertação, e posteriormente, no doutorado, eu estudei a crítica social, que era um jornalista comprometido politicamente, socialmente, politicamente, né? Ele muitas vezes fala do escritor, que fala dos passarinhos, da borboleta, do amor, da coisa toda, mas se esquece que ele foi perseguido por duas ditaduras, a ditadura de 30, a ditadura de 1964, teve que escrever sob pseudônimo, teve que fugir, se esconder, foi preso, né? Enfim, então é um escritor que tem esse aspecto, que foi outro trabalho que eu fiz no meu doutorado, que me deu grande prazer fazer, e posteriormente no pós-doutorado justamente essa vertente do jornalismo cultural, num sentido mais amplo, assim, né? E que também me deu um grande prazer. E depois eu fiz um segundo pós-doutorado, que foi uma desejável e merecida homenagem ao meu mestre Rui Pinheira Filho, como grande poeta, mas eu estudando as crônicas, porque Rui é muito estudado pela poesia. Ele é muito conhecido como poeta, mas vamos lembrar que ele exerceu e continua exercendo a crônica de uma forma exemplar, né? Tanto também como Rubem Braga no aspecto lirismo, mas também do aspecto da crítica social, política. Até hoje ele continua exercendo isso. Desde a Tribuna da Bahia, passou pelo Jornal da Bahia, e no Jornal à Tarde, e outras publicações que ele fez, e que me deu um prazer muito grande. Então, essas três vertentes ensaísticas, né? Na área de ficção, o Javalhão de Tempo das Baleias, que foi o ponto de partida, foi, conforme eu já falei, né, o confronto da subjetividade do Carlos, que vivia naquele paraíso, com as transformações que vieram a descaracterizar o bairro, as perdas decorrentes disso, né? Trazendo também elementos mágicos do imaginário da própria Itapuã, dos nativos, né, dos moradores. Enfim, então isso nasceu dentro daquilo, inclusive, que eu falei, daquela experiência que eu tive, né? Mas depois, posteriormente, tem muitos livros, tem um livro chamado Visitante Noturno, que grande parte dele são inspirados em sonhos, né? Que é um livro que a marca dele mais incisiva é do fantástico, é do onírico, né? Que é muito marcante também. Então, eu sonhava e anotava os sonhos. Teve períodos que eu não sei como, porque eu lembrava de 5 sonhos por noite, anotava os 5, e eram anotações detalhadas que tinha. Como que era possível reter na consciência 5, e que são elementos que quando você vai escrever, você sempre sente que está perdendo algo, né? Ou que está, de certa forma, transformando aquilo que você não tem palavras para descrever. Os caminhos para se chegar à Academia de Letras, às academias de letras, né, suponho, não só da Bahia, como tem em outros estados, tem a Academia Brasileira de Letras, tem a Academia Francesa, que é a mater, né, a mãe de todos. É uma trajetória que, digamos assim, do ponto de vista ideal, né, é o do reconhecimento da excelência do trabalho de alguém, né? Não precisa que seja um gênio, né?
muitas vezes os gênios até não se adequam muito, mas você tem um reconhecimento ali em diversas áreas, que não é apenas a literária, é importante dizer, né? De pessoas que na sua trajetória de vida deixam uma marca forte, né? Em diversos campos. Ele pode ser do direito. Houve um período que havia muitos médicos na academia, né? Pode ser da literatura, do jornalismo, enfim. Agora, nos últimos anos, algumas áreas que eram menos lembradas, né, passaram com muita justiça e com muita satisfação, digo isso pessoalmente, creio que expresso o sentimento geral, né, de outras áreas que durante muito tempo foram esquecidas, né? Então você tem da música, das artes cênicas, das artes plásticas, né? No campo da antropologia, né? Da sociologia. Então, se nós formos olhar o elenco de nomes que compõem a Academia de Letras da Bahia, o que eu posso dizer é que eu me sinto honrado de estar tendo o merecimento de integrar um lugar com essas pessoas, né? Trabalhos respeitáveis, né? Em diversas áreas. Desde o início, desde a minha posse, eu sempre participei ativamente, né? Tanto da diretoria como das atividades todas aqui. Acho que a academia é um lugar, não é um lugar para você ficar dormindo em berço esplêndido, né? Mas de você, de fato, usar os recursos que a academia tem, o prestígio que a academia tem para realizar eventos e iniciativas voltadas para a sociedade, né? Tanto em termos literários, estrito sensu, como também, de uma maneira geral, como vem acontecendo ultimamente, de abrir suas portas para vários outros segmentos culturais dessa Salvador buliçosa, efervescente, que, apesar de tudo, persiste, né, hoje em dia. A academia sempre foi uma instituição aberta para a sociedade, as portas abertas, cursos, né? Eventos, como se diz, você tem convênios com instituições, abertura para crianças, para ambiente escolar, etc. Agora, tudo o que é bom pode se melhorar? Pode, né? E o que eu vejo assim, de um aspecto muito importante é que houve, mais recentemente, uma abertura importante para muitos segmentos sociais que hoje, inclusive, têm importância, têm peso dentro da cultura de fato, porque o importante é que a academia não seja aquele lugar que se fala que é de cultura e que seja cristalizada à parte, né? Que ela tem que estar viva, tem que estar atuante, para que se mantenha e preserve sua importância e seu prestígio. Mas tem muitas outras instituições, inclusive populares, nos bairros populares, inclusive ligados à cultura afro-brasileira, ou cultura negra, como se chama, o espaço para indígenas. Eu digo isso que eu sou professor da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. Meus alunos, a presença muito grande de quilombolas, de indígenas, majoritariamente negra, né? Eu desenvolvi projetos de pesquisa lá, né, com literatura que é feita por essas pessoas, entendeu? Então, a academia, eu acho que com essa dinâmica social e política que há hoje, de emergência dessas vozes, a academia tem que acompanhar isso. Eu sou muito favorável, por minha própria natureza, eu sou mais do e do que do ou. Tem coisas que parece que são, né, que se contradizem, é isso ou aquilo. Não, é isso e aquilo. Né? Nós abrir, ter a presença maior, a presença da sociedade, tanto da arte erudita, como nós temos aqui o quarteto, né, da UFBA, né, que ele vem aqui, que se apresenta com
música erudita, como também de outras vertentes populares. Tudo é ir, uma e outra, né? Então é isso. Eu acho que temos algumas questões relacionadas aos modos de convívios dos acadêmicos, que existiu outrora, que se perdeu depois da pandemia, afastou muitas pessoas. Mas eu digo para você, quando eu fui avisado de que havia o interesse de me eleger membro, ainda na casa dos 40 anos, né? O que me motivou realmente foi conviver com algumas pessoas que eu tinha e tenho um grande apreço e admiração. Eu sou contra, por natureza, não é contra intelectualmente, não. Qualquer coisa que seja muito pomposa, sabe? Não gosto, é minha natureza. Mas a palavra imortal, ela tem um significado, que não é a dessa pompa, né? Ou se alguém muito ilusoriamente se achar isso, todos nós somos passageiros mesmo. O nosso mundo mesmo que a gente vive vai passar um dia, as coisas todas hão de passar. Mas ele dá um destaque, né, de perenidade, né, à produção de alguém que dedica a sua vida às artes, à cultura, à literatura, todas as demais artes. São pessoas importantes na sociedade, não é? Então, a imortalidade é a lembrança que tem cada vez que se é eleito um novo membro, após a morte do anterior, no discurso dele ele lembra quem foram os ocupantes da cadeira, né? E destaca naturalmente aqueles que considera mais relevantes, né? Então, é nesse sentido, né? Acho legal falar, mas nada que se leve tanto ao pé da letra, não, porque seria realmente um delírio, né? Mas vamos sim, temos um elenco, independente das academias, o cânone tão atacado hoje em dia, mas é o cânone. O cânone se faz em cima das obras que ficam, entre milhões de outras que não ficam. Qual é o que deve definir esse cânone, com ou sem este nome? Porque independe. Pode tirar o nome, pode desconstruir ele todinho, mas vai continuar existindo. Né? Vão continuar existindo os grandes mestres em todas as artes que vão ficar. Agora, tem que ter um olhar inclusivo para segmentos que muitas vezes ficam marginalizados, ficam ocultados. E a ocultação não é um mero esquecimento, é uma questão ideológica. Eu espero ter ainda alguns anos, mesmo depois de aposentado, ou melhor ainda, depois de aposentado, que terei mais tempo, para continuar produzindo. Espero ter lucidez para, até quando for possível, poder continuar escrevendo, publicando, lendo e sendo lido, né? Então, isso é do ponto de vista estritamente. Mas o que a gente quer mesmo é que as pessoas queridas nossas vivam bem, que o mundo melhore, que essa loucura que está no mundo hoje em dia, dessa tendência autoritária, dessa, sabe, que esquece de desvalorização de uma coisa preciosa, imperfeita, mas muito preciosa que temos, que é a dita democracia, é que essas coisas possam ser neutralizadas, né? Independente das pessoas. A questão não é com as pessoas. Conheço pessoas muito queridas que têm essa ideologia, não deixa de ser querida, não vou brigar, não vou romper. O máximo que a gente pode fazer é não tocar muito no assunto, né? Mas, dentro dos meus princípios, aí eu fico muito preocupado, né? Muito preocupado. E eu acho que as instituições, todas elas, e a academia não foge a essa função e essa necessidade, tem que se posicionar, não posicionar a este ou aquele partido, mas se posicionar contra a censura, contra todas essas coisas, né, que querem cortar e mutilar a cultura. E ela sempre resiste, sempre tem resistido ao longo da história.
Meu sonho é que possamos viver um mundo melhor, é o que a gente quer para os nossos filhos, né? Estão aí jovens, não estou querendo um lugar conflagrado de tortura, de prisão, de guerra, não é isso. Então vamos buscar um caminho de paz, né? Espero que consigamos, com respeito mútuo, mas dentro da normalidade democrática, né?